Eu sou Karen, tenho 30 anos e meu noivo, o Jorge, de 31, me pediu em casamento em março do ano passado. A gente está junto há 6 anos. Ele é meu melhor amigo, meu parceiro e, sinceramente, a pessoa que mais me apoia. Quando ele se ajoelhou, parecia que tudo se encaixava. Mas, assim que contei a novidade, minha mãe e minha meia-irmã, Isabela, de 24, transformaram meu noivado e casamento em um verdadeiro campo de batalha pessoal. Minha mãe se casou com meu padrasto, James, quando eu tinha 5 anos. Isabela é filha deles, e, apesar de termos crescido juntas, sempre fomos mais como conhecidas que se toleram do que irmãs de verdade. O problema é que a Isabela sempre teve uma competitividade estranha comigo. Começou quando éramos crianças. Ela fazia um escândalo se eu tirasse uma nota melhor ou se algum parente me elogiasse. Conforme crescemos, a aposta só aumentava. Eu fui para a faculdade com uma bolsa de estudos, enquanto a Isabela nem chegou a ir. Estou com o Jorge há anos, e ela vive pulando de um relacionamento complicado para outro. E agora, que estou noiva, ela age como se minha felicidade fosse uma vingança pessoal contra ela. Enfim, o Jorge me pediu em casamento em março passado, durante um fim de semana tranquilo em casa, e decidimos nos casar em janeiro. Queríamos algo pequeno e íntimo, uma cerimônia aconchegante com uns 70 convidados. Parecia perfeito para nós. Eu estava tão animada para começar a planejar e achava que minha família também ficaria. Que engano! Quando liguei para minha mãe para contar a notícia, a primeira reação dela não foi de empolgação. Foi, a Isabela não vai gostar disso. Eu até ri, achando que ela estava brincando, mas ela não estava. Aparentemente, meu noivado ia ferir os sentimentos da Isabela. Por quê? Porque ela estava solteira e tentando se encontrar. Deixei para lá no início, achando que era só um comentário esquisito, mas algumas semanas depois, a Isabela anunciou que ia se casar com um cara que ela estava saindo há 3 meses. Olha, eu tento não julgar as escolhas dos outros, mas isso parecia errado. A Isabela sempre foi impulsiva, mas casar depois de 3 meses com um cara que ninguém conhecia? Não me parecia certo. Mas mantive a boca fechada. Pensei, é a vida dela, a decisão dela, e não é da minha conta. Pulando para julho, o casamento relâmpago da Isabela explodiu tão rápido quanto começou. O marido dela, Christian, atraiu com a melhor amiga dela, nada menos, 2 meses depois do casamento. Ela pediu o divórcio. A situação toda foi bagunçada e desoladora, e eu realmente senti pena dela. Tentei ser solidária, mas toda vez que me aproximei, recebi um gelo. Parecia que ela estava brava comigo, mas eu não conseguia entender o porquê. Então, a ficha caiu. Ela não queria meu apoio, ou ela queria me culpar. Pelo que eu entendi, a Isabela pensa que eu de alguma forma desencadeei o casamento apressado dela, como se o anúncio do meu noivado fosse um tipo de desafio que ela precisava vencer. E quando o casamento dela desmoronou, acho que ela decidiu que era mais fácil se ressentir comigo do que assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. No final do outono, as coisas estavam tensas. Isabela e eu mal nos falávamos desde o divórcio dela, e minha mãe agia de forma estranha. Toda vez que eu falava sobre o planejamento do casamento, ela ficava quieta ou mudava de assunto. Parecia que ela estava evitando o tema, mas eu não insisti. Achei que ela simplesmente não queria falar sobre casamentos por causa da situação da Isabela. Eu devia ter percebido os sinais. Deixa eu te dizer, nada te prepara para o puro absurdo de se sentir culpada pelo seu próprio casamento. Eu pensava que planejar um casamento seria estressante por causa da logística ou do orçamento, não porque minha própria família o transformaria em uma competição distorcida. Mas aqui estávamos. Era meados de novembro, e o Jorge e eu acabávamos de enviar nossos convites de casamento. Eu estava super animada, finalmente sentindo que tudo estava se encaixando. Essa empolgação não durou muito, porque 2 dias depois, recebi a ligação. Era minha mãe. Lembro de ter achado um pouco estranho porque ela raramente me liga, ela é mais do tipo manda um texto por mês. Mas atendi, pensando que ela talvez quisesse conversar sobre o casamento.
Eu devia saber que não. A conversa começou inocentemente. Ela perguntou como eu estava, como Jorge estava, e então casualmente soltou: então, você vai mesmo seguir com o casamento? No início, pensei que ela estava apenas confirmando a data ou algo assim. Sim, claro. Está tudo pronto. Reservamos o local, o buffet, as flores, a maior parte já está paga. Foi quando ela suspirou. Não um suspiro normal, um suspiro alto, exagerado, dramático, que praticamente gritava: você está prestes a arruinar a vida de alguém. Bem, ela disse, arrastando a palavra como se fosse me dar uma sabedoria transformadora, eu estive pensando na Isabela e realmente acho que você deveria reconsiderar. Eu pausei, genuinamente confusa. Reconsiderar o quê? Ela hesitou, como se estivesse se preparando para um discurso. Eu só não acho que seja uma boa hora para um casamento, Karen. A Isabela ainda está tão de coração partido pelo divórcio. Ter uma grande celebração assim tão logo depois de tudo que ela passou, parece um pouco insensível. Eu honestamente pensei que tinha ouvido errado. Espere, você acha que eu devia cancelar meu casamento por causa da Isabela? Bem, sim, ela disse, como se fosse o pedido mais razoável do mundo. Ela passou por tanta coisa, e ver você se casar tão logo depois do divórcio dela, isso vai machucá-la muito. Eu estava atordoada. Nem sabia como responder. Mãe, estamos planejando este casamento há quase um ano. O local está reservado, os depósitos estão pagos. Como você pode me pedir para simplesmente cancelar? Ela não hesitou. Você sempre pode fazer algo pequeno. Uma cerimônia na igreja, talvez, só com a família mais próxima. Assim você ainda se casa, mas não é uma produção tão grande. Você não estaria ostentando. Ostentando? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, não é sobre ostentar nada. É sobre celebrar meu relacionamento com o Jorge. Estamos juntos há 6 anos, este é o nosso dia. Ela suspirou novamente, mais pesado desta vez. Eu só acho que, se você realmente amasse sua irmã, faria isso por ela. Ela precisa de tempo para se curar, e um casamento grande vai piorar as coisas para ela. Nesse ponto, eu estava furiosa, mas tentei manter a calma. Mãe, eu entendo que a Isabela está passando por um momento difícil, mas isso não tem nada a ver com ela. Jorge e eu planejamos isso há tanto tempo, não é justo nos pedir para mudar tudo por causa das escolhas dela. Ela não gostou disso. As escolhas dela, Karen? Ela não escolheu ter o marido atraindo, ela não escolheu ter a vida desmoronando. Sim, mas ela escolheu se casar com um cara que mal conhecia depois de 3 meses. Aquilo foi a coisa errada a dizer. Minha mãe perdeu a cabeça completamente, me acusando de ser cruel e egoísta, de não entender o que a Isabela tinha passado. Ela até soltou um clássico: pensei que eu tinha te educado melhor do que isso. Nesse ponto, eu não aguentava mais. Mãe, eu não vou cancelar meu casamento. Fim da discussão. Desliguei, tremendo de raiva. Imediatamente liguei para o Jorge e contei tudo. Ele ficou tão perplexo quanto eu. Quem pede para a própria filha cancelar o casamento por causa do divórcio de outra pessoa, ele disse. Eu queria poder dizer que foi o fim, mas é claro que não foi. Nas semanas seguintes, minha mãe intensificou a campanha para me culpar e me fazer cancelar ou reduzir o casamento. Ela me ligava a cada poucos dias, sempre com alguma variação do mesmo argumento: a Isabela está de coração partido, você está sendo insensível, um casamento pequeno significaria muito para a família. Em certo momento, ela até tentou envolver o Jorge. Ela ligou diretamente para ele, dizendo: você é uma pessoa tão atenciosa, Jorge, sei que vai entender porque isso é importante para a Isabela. Felizmente, ele cortou isso na hora, dizendo a ela que iríamos manter nossos planos originais. Mas então a Isabela se envolveu. Ela começou a me mandar mensagens com comentários passivo-agressivos, como: deve ser bom ter tudo indo perfeitamente para você, e você não acha que é um pouco cedo para uma grande celebração? Ela até mencionou a data, dizendo:
janeiro parece uma época tão estranha para um casamento, você tem certeza de que não escolheu para esfregar na minha cara? Esfregar na cara dela? Eu não podia acreditar na audácia. Tentei ignorá-la no início, mas ela só escalou. Começou a me ligar, deixando longas mensagens de voz cheias de culpa sobre como era difícil para ela sequer pensar em casamentos e como minha insensibilidade estava dificultando muito o processo de cura dela. O pior era como minha mãe e a Isabela pareciam se alimentar uma da outra. Minha mãe ligava e dizia algo como: a Isabela chorou a noite toda pensando no seu casamento. E então a Isabela me mandava uma mensagem no dia seguinte dizendo: mamãe está tão chateada com a forma como você está lidando com isso. Era exaustivo. Eu estava no meu limite. Não conseguia acreditar até onde elas estavam dispostas a ir para fazer do meu casamento sobre elas. Eu sabia que precisava traçar um limite, mas ainda não tinha certeza de como. Esse foi o momento em que percebi o quão tóxico era o comportamento delas. Não era sobre o divórcio da Isabela ou os sentimentos dela, era sobre controle. Elas queriam que eu pausasse minha vida para satisfazer as inseguranças delas, e eu estava farta de deixá-las ditar minha felicidade. Em dezembro, as coisas tinham saído oficialmente do controle. Isabela não se contentava mais em ficar deprimida em particular ou me mandar mensagens passivo-agressivas. Ela estava agora em uma missão para denegrir meu nome com quem quisesse ouvir, e, honestamente, eu estava ficando desnorteada tentando acompanhar todas as suas artimanhas. Começou pequeno, soube pela minha prima Taylor, que bênção ela ser a informante da família, que a Isabela estava ligando para parentes para alertá-los sobre mim. Segundo ela, eu estava ostentando meu casamento na cara dela para humilhá-la. Ela até alegou que eu havia escolhido janeiro de propósito, sabendo que seria muito cedo depois do divórcio dela para ela lidar emocionalmente. Eu não conseguia entender a lógica. Meu noivado havia sido marcado meses antes mesmo de ela se casar, muito menos se divorciar. Como diabos eu deveria prever que a vida dela desmoronaria quando eu estava enviando os save the dates? Mas a lógica não parece importar muito quando alguém está determinada a fazer o papel de vítima. As histórias dela ficavam mais dramáticas a cada vez que ela contava. Taylor me disse que a Isabela estava dizendo coisas como: Karen sempre se acha melhor que eu, ou ela está apenas esfregando a vidinha perfeita dela na minha cara porque sabe que estou lutando. O pior. Alguns membros da família realmente acreditaram na narrativa dela. Minha mãe, claro, era sua maior incentivadora. Ela começou a me ligar quase que diariamente para perguntar se eu tinha reconsiderado cancelar ou reduzir o casamento. A Isabela ainda está tão frágil, ela dizia. Ela chorou a noite toda depois de ver seus convites de casamento. Você realmente não precisa de um evento grande, não pode fazer algo simples? Eu me mantive firme todas as vezes, mas era exaustivo. O verdadeiro ponto de ruptura veio em uma reunião de família no Natal. Jorge e eu tínhamos sido convidados para um jantar na casa da minha tia, e pensei que seria uma boa maneira de descontrair depois de todo o estresse do casamento. Claro, Isabela e minha mãe também estavam lá, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. As coisas estavam tensas desde o início. Isabela mal me cumprimentou, mas toda vez que eu mencionava o casamento, ela bufava ou revirava os olhos. Em certo momento, eu estava conversando com minha tia sobre flores, e Isabela murmurou em voz alta: deve ser bom gastar tanto dinheiro em uma festa quando algumas pessoas mal conseguem juntar os cacos das suas vidas. Eu a ignorei, mas era óbvio que ela queria uma reação. Eventualmente, a conversa mudou, e eu comecei a relaxar um pouco. Isso, até que a Isabela de repente caiu em lágrimas no meio da sala de estar. Ela estava soluçando de verdade, balançando a cabeça e murmurando: não consigo acreditar o quão cruéis as pessoas podem ser. Todo mundo congelou. Minha tia correu para confortá-la, perguntando o que estava errado. Foi quando a Isabela começou sua performance. É tão difícil, ela disse em meio às lágrimas. Passei por tanta coisa este ano, e agora tenho que ficar sentada aqui e ouvir Karen falar sobre o casamento perfeito dela como se nada mais importasse. Ela sabe quanta dor eu sinto, mas não se importa.
E minha mãe interveio imediatamente, esfregando as costas da Isabela como se ela fosse vítima de uma terrível injustiça. Ela está certa, Karen. Você precisa ser mais atenciosa. Você não tem ideia do quão difícil tem sido para ela. Foi quando eu perdi a paciência. Eu estava segurando a língua por semanas, mas não aguentava mais. Este casamento não tem nada a ver com a Isabela, eu disse, tentando manter a calma. Jorge e eu estamos planejando isso há um ano. Se ela está chateada, a culpa não é minha. Talvez ela devesse assumir alguma responsabilidade por se apressar em um casamento ruim em vez de me culpar pelos problemas dela. A sala ficou em silêncio. Minha tia parecia querer desaparecer no sofá, e as lágrimas da Isabela imediatamente se transformaram em raiva. Como ousa, ela retrucou. Você não sabe como é ter sua vida desmoronando. Você teve tudo de mão beijada, sua bolsa de estudos, seu namorado, sua vidinha perfeita. Você nunca precisou lutar por nada. Eu me levantei, tremendo de raiva. Você está certa, Isabela, eu não sei como é ter minha vida desmoronando. Mas isso é porque eu não tomo decisões impulsivas só para competir com outras pessoas. Talvez se você passasse menos tempo amargurada e mais tempo trabalhando em si mesma, não estaria nessa situação. Nesse ponto, Jorge pegou minha mão e disse, estamos indo embora. Eu não discuti. No caminho para casa, eu ficava repassando a conversa na minha cabeça, me questionando se tinha sido muito dura. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que tinha todo o direito de me defender. Isabela vinha me pressionando por semanas, e eu estava farta de deixá-la transformar meu casamento em sua festa da pena. O que realmente ficou na minha mente, porém, foi como minha mãe pulou em defesa da Isabela sem hesitação. Nenhuma vez ela tentou entender meu lado ou sequer reconhecer o quanto toda essa situação estava me causando estresse. Parecia que ela havia escolhido sua favorita, e não era eu. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. Você deve desculpas à sua irmã pelo que disse ontem à noite. Ela passou por tanta coisa e você foi desnecessariamente cruel. Eu não respondi. Eu estava farta de pedir desculpas por coisas que não eram culpa minha. Nesse ponto, estava claro que a Isabela não iria ceder e minha mãe não pararia de apoiá-la. Eu não sabia qual seria o próximo passo delas, mas sabia que tinha que começar a me preparar para o pior. Depois do desastre do jantar de Natal, eu sabia que precisava traçar uma linha bem forte. Isabela e minha mãe não estavam apenas sendo irracionais, elas estavam ativamente tentando sabotar minha felicidade. Ignorá-las claramente não estava funcionando, e qualquer tentativa de me defender só parecia alimentar o drama delas. Percebi que a única maneira de seguir em frente era excluí-las completamente do casamento. Essa decisão não foi fácil, mas era necessária. 2 dias depois do jantar, sentei com o Jorge e expliquei tudo. Acho que preciso desconvidá-las, eu disse, sentindo um nó na garganta. Elas só vão piorar as coisas se estiverem lá. Jorge assentiu imediatamente. Eu estava pensando a mesma coisa. É chato, mas este é o seu dia, o nosso dia, e você merece aproveitá-lo sem se preocupar com o próximo passo delas. Ouvir o apoio dele me fez sentir um pouco melhor, mas a ideia de realmente cortar minha mãe e minha irmã do meu casamento era assustadora. Não era apenas sobre elas, era sobre o efeito cascata que isso poderia ter no resto da família. Ainda assim, eu sabia que não podia deixar o comportamento tóxico delas ofuscar tudo que Jorge e eu tínhamos trabalhado tanto para planejar. Então, redigi um e-mail. Mantive-o curto e objetivo. Expliquei que as ações delas nos últimos meses, espalhar boatos, me culpar e criar um drama desnecessário, deixaram claro que elas não apoiavam meu casamento. Eu disse a elas que o comportamento delas havia me causado um estresse significativo e que, para minha própria paz de espírito, eu havia decidido desconvidá-las. Apertei o enviar e imediatamente senti como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Em poucas horas, as respostas começaram a chegar. Minha mãe foi a primeira a responder e, olha, foi uma bomba. Ela me chamou de insensível e me acusou de destruir a família. O e-mail dela estava cheio de frases dramáticas como:
nunca pensei que minha própria filha me trairia assim e você escolheu um homem em vez do seu próprio sangue. Ela até soltou uma frase sobre como meu pai ficaria desapontado comigo se ainda estivesse vivo, táticas clássicas de culpa. Eu não respondi. Em seguida, veio a Isabela. A resposta dela foi exatamente o que eu esperava, cheia de raiva e autopiedade. Ela me acusou de ter inveja dela, ainda não tenho certeza do que eu deveria ter inveja, e afirmou que eu estava punindo por ser honesta sobre seus sentimentos. Ela terminou o e-mail dela com: "Você vai se arrepender disso quando perceber que destruiu esta família." Também não respondi a ela. O resultado não parou por aí. Nos dias seguintes, comecei a receber ligações e mensagens de outros membros da família, principalmente daqueles que minha mãe e Isabela já haviam envenenado contra mim. Meu tio ligou para me dizer que eu estava sendo imatura e deveria deixar para lá para o bem da harmonia familiar. Uma prima com quem mal falo deixou uma mensagem de voz dizendo: "Não consigo acreditar que você faz algo assim com sua própria mãe." No início, me senti sobrecarregada com a reação negativa, mas então algo incrível aconteceu. As pessoas que realmente importavam começaram a me apoiar. A irmã do meu pai, a tia Marisa, me ligou para dizer que estava orgulhosa de mim por me defender. "Você aturou a besteira delas por tempo suficiente", ela disse. "Já estava na hora de você se impor." Minha prima Taylor, que vinha me mantendo atualizada sobre as travessuras da Isabela, me enviou uma longa mensagem de texto dizendo: "Não deixe que elas te afetem. Todo mundo que realmente te conhece está do seu lado." Até minha madrinha, que é uma das pessoas mais diretas que conheço, ligou para me dizer que eu estava fazendo a coisa certa. "Seu casamento deve ser sobre amor e celebração, não drama e amargura", ela disse. O apoio delas foi como um bálsamo para minha alma. Mas, claro, minha mãe e Isabela não iam deixar barato. Cerca de uma semana depois que enviei o e-mail, recebi outra ligação da Taylor. "Você não vai acreditar nisso", ela disse, soando ao mesmo tempo divertida e irritada. "A Isabela está dizendo para as pessoas que você a desconvidou porque se sente ameaçada por ela." Eu não pude evitar rir. "Ameaçada por quê, exatamente?" "Aparentemente, ela está dizendo que você está preocupada que o Jorge tenha sentimentos por ela." Taylor disse: "Ela afirma que ele estava flertando com ela e você descobriu, então você está tentando se livrar dela para salvar a própria reputação." Era tão ridículo que eu nem sabia como responder. Nós dois sabíamos que não havia uma gota de verdade em nada do que ela estava dizendo. Ainda assim, era irritante que ela estivesse tentando arrastar o Jorge para sua teia de mentiras. "Isso é simplesmente um ato de desespero", eu disse. "Ninguém vai acreditar nisso." "Honestamente, a maioria das pessoas não acredita", disse Taylor. "Mas você sabe como ela é, vai continuar girando a história até encontrar alguém ingênuo o suficiente para ficar do lado dela." Decidi não gastar mais energia me preocupando com os delírios da Isabela. Nesse ponto, eu estava focada em proteger minha paz e garantir que meu dia de casamento corresse sem problemas. Para isso, Jorge e eu nos sentamos para revisar a lista de convidados e finalizar todos os detalhes. Entramos em contato com o local para garantir que eles nos dessem suporte caso Isabela ou minha mãe tentassem fazer algo. Também contratamos alguns seguranças para manter as coisas sob controle, algo que eu nunca pensei que teria que fazer no meu próprio casamento, mas cá estávamos. Durante tudo isso, Jorge foi meu alicerce. Ele me lembrou que este era o nosso dia e que não devíamos a ninguém uma explicação por proteger nossa felicidade. Quando o ano novo chegou, senti que estava finalmente recuperando o controle. Isabela e minha mãe podiam contar suas versões o quanto quisessem, mas elas não iriam estragar isso para mim. Quando janeiro chegou, eu pensei que já tinha visto todas as nuances da inveja, mesquinhez e comportamento manipulador dela. Mas o que ela tentou fazer em seguida me deixou absolutamente chocada e, honestamente, um pouco enojada. Tudo começou com uma mensagem estranha que o Jorge recebeu uma noite. Estávamos sentados no sofá, finalmente relaxando depois de um dia estressante finalizando os detalhes do casamento, quando o telefone dele vibrou. Ele olhou e notei que o rosto dele mudou imediatamente de relaxado para tenso. "O que foi?", perguntei, já me preparando para o drama.
É a Isabela, ele disse, me mostrando a mensagem. A mensagem dizia: Oi Jorge, eu realmente preciso de alguém para conversar. Sei que você provavelmente pensa que sou uma pessoa terrível agora, mas estou realmente lutando e sinto que você é o único que entende. Podemos nos encontrar? No início, eu não sabia como reagir. Quer dizer, à primeira vista, parecia inocente o suficiente. Mas conhecendo a Isabela e sabendo o quanto ela estava se esforçando para causar problemas, tive um pressentimento ruim. Jorge deve ter sentido o mesmo, porque ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se virou para mim e disse: Não gosto disso. Parece estranho. Por que é estranho? Eu disse. Ela nunca gostou de você. Por que ela de repente iria querer conversar com você sobre os sentimentos dela? Concordamos que era melhor ignorá-la, mas as mensagens continuaram chegando. Nos dias seguintes, ela enviou ao Jorge uma série de mensagens cada vez mais desesperadas. Ela falava sobre como se sentia sozinha, como não tinha mais ninguém a quem recorrer e o quanto apreciava a gentileza dele durante um momento tão difícil. Jorge nunca teve nenhum tipo de conversa significativa com a Isabela. Ele sempre foi educado com ela, claro, mas eles não eram próximos de forma alguma. Então, essa súbita demonstração de gratidão parecia calculada. Jorge estava tão assustado quanto eu, mas nós dois decidimos que era melhor esperar para ver qual era o plano final dela antes de responder. E, como esperado, não demorou muito para que as verdadeiras intenções dela viessem à tona. Mais tarde, Jorge recebeu outra mensagem, e esta foi tão descarada que me fez ferver o sangue. Isabela escreveu: Tenho pensado muito em você ultimamente. Sei que é errado, mas não consigo evitar. Sinto que temos uma conexão que a Karen não entende. Não sei o que fazer com esses sentimentos. Eu estava furiosa, não apenas com ela por ser tão descarada, mas também pela pura desconsideração de tudo isso. Ela sabia que nos casaríamos em questão de dias, e lá estava ela, tentando se intrometer entre nós com alguns truques baratos. Jorge, bendito seja, imediatamente me mostrou a mensagem e perguntou: Como você quer lidar com isso? Eu respirei fundo e disse: Não vamos dar a ela a satisfação de uma resposta direta. Bloqueie o número dela, mas antes de fazer isso, tire prints de tudo. Ele fez exatamente isso, e guardamos os prints como provas, caso ela resolvesse tentar inventar alguma narrativa maluca mais tarde. Na manhã seguinte, decidi que não ia deixar isso passar. Não respondi a ela diretamente, não adiantava me envolver com alguém tão desesperada por atenção. Mas enviei um e-mail para minha mãe e alguns outros membros próximos da família, explicando o que havia acontecido. Mantive-o direto, anexando os prints e explicando que essa era a prova de que eu estava certa em desconvidar a Isabela do casamento. Este comportamento é tóxico e manipulador, escrevi. Fiz tudo o que pude para manter a paz, mas isso ultrapassa um limite, e espero que agora vocês entendam por que a excluí. As respostas foram mistas. Minha mãe, previsivelmente, defendeu a Isabela. Ela alegou que eu devia ter entendido mal as intenções dela e que eu estava exagerando as coisas. Ela até teve a audácia de sugerir que Jorge poderia ter interpretado mal as mensagens. Não consigo acreditar que você acusaria sua própria irmã de algo tão horrível, minha mãe escreveu. A Isabela está apenas passando por um momento difícil e você está fazendo tudo sobre você. Eu revirei os olhos tão forte que quase machuquei. Nesse ponto, eu nem me surpreendi. Mas outros membros da família foram muito mais solidários. Taylor, minha prima, que esteve do meu lado desde o início, me ligou imediatamente depois de ler o e-mail. Você está falando sério, ela disse. Eu sabia que a Isabela era complicada, mas isso é outro nível. Que bom que você a cortou. A tia Marisa estava igualmente indignada. Você está absolutamente certa em mantê-la fora do casamento, ela disse. Ela provou várias vezes que não te respeita, e isso apenas confirma isso. O apoio dela significou o mundo para mim, mas eu estaria mentindo se dissesse que apagou completamente a mágoa. A artimanha da Isabela não foi apenas desrespeitosa, foi humilhante.
Parecia que ela estava tentando minar tudo que Jorge e eu havíamos construído juntos, e eu não conseguia entender o porquê. Era inveja? Rancor? Alguma necessidade distorcida de atenção? Talvez tudo isso. Quaisquer que fossem as razões dela, eu sabia de uma coisa: ela não ia vencer. Com apenas alguns dias para o casamento, fiz uma promessa a mim mesma de que não deixaria Isabela ou minha mãe estragarem isso para mim. Também me certifiquei de dobrar as medidas de segurança para o grande dia. Entrei em contato com o local e os avisei sobre a situação, informando que Isabela e minha mãe estavam explicitamente desconvidadas. Eu até contratei um segurança extra, caso elas decidissem aparecer de qualquer maneira. Pareceu um pouco extremo, mas depois de tudo o que elas fizeram, eu não ia arriscar. Agora me sinto mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer bobagem que elas possam tentar me atirar. Os truques sujos da Isabela podem ter me abalado, mas não me quebraram. Se alguma coisa, eles apenas me deixaram mais determinada a me manter firme e proteger minha paz. A manhã do casamento começou linda. O local parecia mágico, com todas as flores e decorações que escolhemos ao longo do ano passado. O tempo estava perfeito para nossa cerimônia, e minhas damas de honra me mantiveram rindo e relaxada enquanto nos arrumávamos. Jorge e eu tínhamos combinado de fazer um first look antes da cerimônia, então, assim que me vesti, saí para encontrá-lo no jardim. No segundo em que o vi parado ali, parecendo tão nervoso e animado quanto eu, todo o estresse e drama se dissiparam. Este era o momento que eu esperava, e nada mais importava. Ou assim eu pensei. Cerca de 30 minutos antes do início da cerimônia, eu estava de volta na suíte nupcial fazendo alguns retoques de última hora quando minha madrinha, Zoe, entrou correndo. Ela parecia aflita, o que imediatamente acionou meus alarmes. Você não vai acreditar nisso, ela disse. Isabela e sua mãe estão aqui. Meu estômago revirou. O quê? Como? Pensei que a segurança estivesse cuidando disso. Elas estão tentando entrar, disse Zoe. A segurança as impediu no portão, mas elas estão causando um grande escândalo. Claro que estavam. Respirei fundo, tentando me acalmar. O que elas estão dizendo? Zoe hesitou, o que me disse que não era bom. Sua mãe está chorando e dizendo que só quer ver a filha se casar. A Isabela, bem, ela está gritando que você é uma pessoa horrível e que não merece este dia. Senti meu sangue começar a ferver. Não bastava elas terem transformado os meses que antecederam o casamento em um pesadelo, elas tinham que tentar arruinar o dia real também. O que você quer que eu faça? Perguntou Zoe. Nada, eu disse firmemente. Deixe a segurança lidar com isso. Se sairmos lá, vamos dar a elas o que querem. Zoe assentiu e saiu para verificar com os seguranças. Enquanto isso, sentei e tentei me recompor. Eu podia ouvir minha mãe e Isabela fracamente à distância, gritando e discutindo com a segurança, e levei tudo de mim para não ir lá e dizer o que pensava. Alguns minutos depois, Zoe voltou com uma atualização. Elas estão se recusando a sair. O gerente do local se ofereceu para chamar a polícia, mas eles estão preocupados que isso cause uma cena ainda maior. Era exatamente por isso que eu as tinha desconvidado em primeiro lugar. Você quer que eu conte para o Jorge? Perguntou Zoe. Eu balancei a cabeça. Não, ele não precisa desse estresse agora. Apenas certifique-se de que elas não cheguem perto da cerimônia. Felizmente, a segurança estava atenta. Eles conseguiram manter minha mãe e Isabela contidas no estacionamento e, eventualmente, a equipe do local chamou um serviço de táxi para levá-las embora. Mas não antes da Isabela gritar alto o suficiente para todos por perto ouvirem. Você vai se arrepender disso, Karen. Você vai se arrepender de cortar sua própria família. Assim que elas foram embora, respirei fundo novamente e disse a mim mesma para deixar para lá. Elas estavam fora de vista agora, e eu não ia deixá-las roubar minha alegria. A cerimônia em si foi tudo o que eu sonhei e muito mais. De pé ali com o Jorge, cercada por nossos amigos e familiares mais próximos, os que nos apoiavam, pelo menos, senti uma sensação avassaladora de amor e gratidão.
Isso era o que importava, não o drama, não a amargura, apenas este momento com as pessoas que realmente se importavam conosco. Depois da cerimônia, durante o cocktail hour, comecei a ouvir alguns fragmentos do que tinha acontecido com minha mãe e Isabela. Aparentemente, elas estavam gritando acusações contra os seguranças, dizendo que eu tinha sofrido lavagem cerebral pelo Jorge e que a família nunca me perdoaria por excluí-las. Alguns convidados até as ouviram do estacionamento, o que foi embaraçoso, mas a maioria das pessoas apenas revirou os olhos e ignorou. A irmã do meu pai, tia Marisa, veio até mim durante o jantar e disse: "Estou tão orgulhosa de você por se manter firme." Elas mostraram suas verdadeiras cores hoje, e agora todos veem isso. Esse era um sentimento comum durante a noite. Primos, amigos, até alguns dos antigos amigos da minha mãe me chamavam para dizer que estavam do meu lado. Pareceu um acerto de contas coletivo. As pessoas finalmente perceberam o quão tóxicas minha mãe e Isabela tinham sido, e elas não iriam mais tolerar isso. O resto da noite foi um borrão de risadas, dança e pura alegria. Jorge e eu compartilhamos nossa primeira dança sob luzes cintilantes, minha madrinha fez um brinde hilário e emocionante, e o melhor amigo do meu pai, que é praticamente um tio para mim, fez a casa cair com uma história sobre como ele uma vez pegou Jorge tentando sair de um churrasco de família com um prato de costelas. Quando a noite terminou, senti-me mais leve do que em meses. Isabela e minha mãe não tinham vencido. Suas tentativas de arruinar o dia só haviam destacado quanto amor e apoio Jorge e eu tínhamos das pessoas que realmente importavam. Quando cheguei ao hotel naquela noite, verifiquei meu telefone e vi que tinha uma dúzia de chamadas e mensagens perdidas da minha mãe. Não me dei ao trabalho de lê-las. Eu estava farta de deixá-la, ou a Isabela, ocuparem espaço na minha vida. Cortá-las completamente foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar, mas estando ali com Jorge, cercada por pessoas que genuinamente se importavam conosco, eu sabia que era a decisão certa. Cerca de uma semana depois do casamento, recebi uma ligação da minha prima Taylor, que, como de costume, foi a primeira a entregar a fofoca da família. "Você não vai acreditar no que acabou de acontecer", ela disse, soando muito mais animada do que preocupada. Eu suspirei. "O que é agora?" "Isabela e sua mãe tiveram uma briga enorme", disse Taylor. "Tipo, uma briga épica. E, pasme, sua mãe a expulsou de casa." Quase deixei meu telefone cair. "Espera, o quê? O que aconteceu?" Taylor estava mais do que feliz em me contar. Aparentemente, depois do casamento, Isabela estava remoendo na casa da minha mãe, indignada com o fato de seu grande plano para arruinar meu dia ter falhado. Segundo Taylor, ela estava culpando todo mundo, eu, Jorge, os seguranças, até mesmo um primo qualquer que aparentemente não se esforçou o suficiente para me impedir. A verdadeira explosão aconteceu quando ela se voltou contra minha mãe. Isabela a acusou de não ter feito o suficiente para impedir o casamento. Ela começou a gritar que a culpa era da minha mãe por eu ter seguido em frente, que minha mãe deveria ter sido mais enérgica em me convencer a cancelar. Minha mãe, que sempre mimou a Isabela, não importa o quão ridícula ela fosse, finalmente chegou ao seu limite. Taylor disse que minha mãe gritou de volta, dizendo a Isabela que estava cansada do drama e que ela era uma adulta que precisava assumir a responsabilidade pela própria vida. Isabela não aceitou bem. Ela aparentemente teve um surto completo, acusando minha mãe de falhar como mãe e de me escolher em vez dela. A coisa ficou tão feia que minha mãe finalmente disse a ela para fazer as malas e ir embora. Quando Taylor me contou tudo isso, não pude evitar rir. Não porque eu achasse engraçado, mas pela pura ironia da situação. Depois de meses de minha mãe defendendo Isabela e ficando do lado dela, tudo voltou para mordê-la. Ela realmente a expulsou? Eu perguntei, ainda tentando processar. Sim, disse Taylor. Isabela está com uma amiga por enquanto, mas eu não me surpreenderia se ela voltasse rastejando em algumas semanas. A situação toda parecia o karma em ação. No final, a toxicidade delas se voltou para dentro, e elas acabaram descontando uma na outra. Eu gostaria de poder dizer que senti pena de alguma delas, mas, honestamente, não senti. Depois de tudo que me fizeram passar, pareceu justiça poética.
Quanto a mim, cortei relação com as duas. Bloqueei os números delas, as silenciei nas redes sociais e deixei claro para o resto da família que não estou interessada em ouvir sobre as últimas travessuras delas. Jorge e eu estamos focados em começar este novo capítulo de nossas vidas juntos, e para mim, só me importava isso agora. Obrigada por ouvir o relato de Karen. Você já passou por algum drama familiar parecido? Conte aqui nos comentários, queremos muito saber. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.